Bem-vindas de novo ao nosso encontro, né? Mais um encontro, mais um ano que a gente firma essa parceria tão importante entre a LGPD, com a doutora Giovana, com o jurídico, a doutora Carol e medicina do trabalho. A Rony não está aqui, mas nós tivemos também a parceria da Rony e a Isabel e a Josi. E a Josi. A Letícia. A Letícia. Que nos ajudaram a deixar esse espaço mais acolhedor, né, bonito. Então, eu vou pedir para vocês nesse momento irem silenciando um pouquinho. Eu sei que a rotina lá fora é super intensa, né? Eu sei que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas neste momento, só por esse instante, que a gente possa acalmar, né? E aos pouquinhos ir ouvindo aí as informações, as partilhas desse mês que é tão importante para as mulheres, né? O Agosto Lilás, ele nos convida a falar sobre a violência contra a mulher, mas ele também nos convida a falar sobre vidas, né? Vidas essas que muitas vezes são cessadas porque ela simplesmente não consegue pedir ajuda, ou não tem coragem, ou não tem apoio. Então, que nesse momento a gente possa ampliar os nossos conhecimentos e possa saber identificar quais os tipos de violência, quais as formas, enfim, de violência, e saber identificar que nem sempre a mulher vai demonstrar isso em palavras, né? Às vezes ela demonstra através de sinais o que está acontecendo. Então, que a gente saiba identificar isso e, de alguma forma, ser essa rede de apoio para essa mulher. Que a gente possa nos dar as mãos e dizer: você não está sozinha, né? Conte comigo, eu estou aqui, eu vou te apoiar. Né? Que a gente possa sempre usar dessas falas e que, ao final desse bate-papo, a gente possa sair com o pensamento de julgar menos. Né? É difícil, eu também já julguei. A gente julga, né? Mas que a gente possa julgar menos a dificuldade que é não falar sobre o assunto e não pedir ajuda. Esses anos que a gente vem nesse bate-papo, né? Quantas histórias, eu falo, quantas coisas atrás dos crachás que a gente nem imagina que acontece. Então são histórias bem doloridas, muito doloridas. Algumas estão no começo, algumas no meio. Aquelas mais longas finalmente terminaram, né? Mas que todas possam encontrar uma rede de apoio. Se por algum motivo vocês estiverem passando por isso, ou conhecer algum colaborador, enfim, ou algum familiar, um vizinho, alguém que esteja passando, seja essa rede de apoio. Né? Contem conosco na medicina do trabalho, contem com o RH, contem com o jurídico, a LGPD, todos estamos aqui para ser, de alguma forma, esse acalanto, nem que seja momentâneo, mas que a gente possa direcionar, né, vocês, de repente, a se encontrar ali nesse momento tão doloroso, né, porque é doloroso. Então, que todas as mulheres que passam por isso tenham consciência de que não estão sozinhas, né? Nós estamos aqui e, de alguma forma, vamos apoiá-las. Tá? Então, sejam bem-vindas, obrigada por mais esse ano. Um agradecimento especial à doutora Bruna por estar conosco, né, que veio partilhar informações tão importantes, que vocês possam aproveitar esse momento. A doutora Carol vai falar um pouquinho também. Obrigada por mais esse ano. Tá bom? Sejam bem-vindas, aproveitem. Ai, eu adoro essa sala cheia, gente. Fico muito feliz. Meninas, mais um ano a gente está aqui para falar com vocês, né? E quem está chegando, e a Bruna, a gente já mostrou de manhã para ela, mas a gente vai convidar para mostrar novamente, que desde 2024, o Departamento Jurídico, junto com a LGPD e a Medicina do Trabalho, tem feito, tem promovendo, especialmente nos meses de março e nos meses de agosto, palestras e dinâmicas de momentos de reflexão, momentos de informação, conscientização e de valorização da mulher.
E em agosto a gente toca sempre num tema mais sensível, que infelizmente é necessário a gente tocar, que é a violência contra a mulher. Durante essa nossa trajetória, como a gente já falou, a Vilmara já falou, a gente já ouviu muita história, a gente já acolheu muitas mulheres, a gente já riu, a gente já chorou, a gente já a Giovana, a gente sempre disse, e hoje de manhã a gente falou para a Bruna que é um dos momentos que mais são gratificantes para nós, são esses momentos com vocês, porque a gente fica muito lá no corporativo, a gente acaba não tendo esse contato com vocês, e aqui nesse espaço que a gente abriu ao longo desses 3 anos, a gente consegue chegar pertinho de vocês, tá? Nós vamos mostrar um vídeo para vocês conhecerem um pouquinho dessa trajetória, quem não participou, quem está chegando agora na instituição. Maria, Maria, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que vive quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter manha, preciso ter graça, preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Gente, é com esse mesmo propósito que a gente tem a honra de receber a Bruna aqui hoje, que ela não traz com ela só o conhecimento, mas ela traz uma história, né, que torna essa reflexão muito mais profunda e necessária, tá? Bruna, o espaço é teu. Obrigada. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Boa tarde. Que delícia ver essa sala cheia de novo, igual hoje de manhã. É uma honra poder estar aqui conversando com todas vocês. Então, como a Carol falou, eu sou a Bruna Spitzner, eu sou lá de Guarapuava, sou contadora por formação, quase cientista política, falta só um semestre. Já fui vereadora, já fui procuradora da mulher, mas eu me intitulo como ativista pelo fim da violência de gênero contra as mulheres e meninas. E vou explicar para vocês um pouco do porquê que esse é o meu propósito de vida. Então, minha vida mudou no dia 22 de julho de 2018. Existe uma Bruna antes e uma Bruna depois dessa data. Dia 22 de julho de 2018, a minha prima foi assassinada pelo marido dela, lá em Guarapuava. O Luiz Felipe asfixiou a Tati e jogou ela da sacada. A advogada, Tatiana Spitzner, tinha 29 anos, e é a mulher que hoje leva a data do Dia Estadual do Combate ao Feminicídio aqui no estado do Paraná. E a partir disso, o meu olhar para essa questão também mudou. Eu falo que nesse dia, o véu que tinha diante dos meus olhos caiu e eu passei a enxergar a realidade como ela é. Não que antes a gente não vivesse ou não passasse por nenhum tipo de violência, mas depois desse dia a gente passou a enxergar essas violências de uma maneira muito nua e crua, de uma maneira muito real na nossa pele. E desde essa data,
muita coisa mudou dentro de mim, porque eu queria muito que a Bruna de 2018 fosse e soubesse o que a Bruna de 2026 sabe. Eu queria que 8 anos atrás eu tivesse sentada numa sala como vocês estão hoje, que eu soubesse identificar os sinais, que eu soubesse entender o que estava acontecendo com a minha prima, que fez o meu divórcio, que me salvou do meu relacionamento abusivo, mas que ela não se sentiu confortável e não conseguiu transpassar a vergonha de ser uma mulher vítima de violência, que é o sentimento que muitas mulheres têm, vergonha e medo do julgamento. Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o histórico do Brasil no combate à violência contra as mulheres e meninas. Do porquê que a gente ainda é o 5º país do mundo que mais mata mulheres todos os dias. Por que em 2025 nós tivemos um número recorde de feminicídios no nosso país? Por que a cada 6 horas uma mulher é morta? Por que a cada 2 minutos um boletim de ocorrência é registrado na polícia por agressão, por violência doméstica e familiar? E não é que antes de 2006, 20 anos atrás, quando a Lei Maria da Penha passou a existir, não houvesse violência contra as mulheres. Não é que as nossas avós, as nossas mães nunca tenham passado algum tipo de violência. A gente só não falava sobre isso. A gente só entendia a violência contra a mulher como algo que acontece e deve ficar dentro de casa. Dentro das 4 portas, das 4 paredes de uma casa. Porque não é algo que a gente deva se intrometer, né? Quantas vezes a gente já ouviu que em briga de marido e mulher a gente não tem que meter a colher? Quantas vezes a gente teve que ouvir que a gente tinha que aceitar, que a gente tinha que deixar, que logo eles iam se resolver? Quantas vezes a gente levou e relevou situações de agressão porque, ele é assim mesmo, né? Ele se exaltou um pouquinho, ele estava bêbado. Se ele não bebeu, ele é uma ótima pessoa. Então, não é que antes de 2006 o Brasil não tivesse nenhum tipo de violência contra a mulher. A gente só realmente fechava os nossos olhos de uma maneira muito consciente. A gente fechava sabendo que em algum momento essa bomba ia estourar. E antes, né, o crime da agressão contra as mulheres, ele sempre foi considerado algo muito leve, muito pequeno. Tanto que a pena para uma agressão domiciliar, ela era só uma entrega de cesta básica. Não era considerado um crime. Não era algo que dói na gente só de olhar. E aí, em 2006, a gente teve a história dessa mulher que mudou tudo. A história dessa mulher que teve coragem, depois das violências que ela sofreu, de se levantar e lutar para que todas nós hoje tivéssemos dignidade e o direito de sobreviver, o direito de viver. Então, no dia 7 de agosto de 2006, nós tivemos a promulgação da Lei Maria da Penha. Essa mulher que lutou durante quase 20 anos para que a sua voz fosse ouvida. E, infelizmente, 20 anos depois da promulgação dessa lei, nós temos um movimento acontecendo no Brasil para desmerecer, desqualificar e desacreditar a história dessa mulher. Porque, pasmem, querem ouvir a versão do agressor. Até uma história como a de Maria da Penha é descredibilizada. Agora, imagine quantas Marias, Anas, Gabrielas que chegam nas portas de um hospital como a Irmandade Santa Casa e que também se sentem descredibilizadas e que não têm 1% da visibilidade que Maria da Penha teve. E não achem que essa lei existe porque o Brasil é um país maravilhoso, legal, acolhedor para as mulheres. Nós fomos obrigados a ter uma lei de proteção. Porque a Corte Interamericana de Direitos Humanos olhou e falou: gente, as mulheres estão morrendo. Vocês precisam fazer alguma coisa. Era um banho de sangue, não que a gente ainda não viva isso. Mas hoje a gente tem uma estrutura legal que nos protege e fale: a mulher tem o direito básico de viver livre e sem violência. Então, lá em 1983, Maria da Penha sofreu 2 tentativas de feminicídio pelo atual companheiro dela na época. A primeira foi ele tentou encobrir os traços dele, se dando inclusive um tiro no próprio braço para fingir que era um assalto. Ele deu um tiro na coluna dela, ela ficou paraplégica,
ela foi para o hospital, fez inúmeras cirurgias para se recuperar. Alguns meses depois ela voltou para casa e ele tentou novamente matar ela, tentando eletrocutá-la na banheira onde ela tomava banho. Maria da Penha não saiu de casa porque na época, se ela saísse de casa, era configurado abandonar o lar e ela perdia o direito às filhas dela. E ela não queria que as filhas ficassem com o agressor. Então naquela época, até nisso, os nossos direitos eram tão pequenininhos que ela tinha medo de sair da casa onde ela quase morreu, porque a justiça ia entender que ela tinha abandonado as filhas e as filhas ficariam com o agressor. Então, durante 20 anos, Maria da Penha tentou muito. Ela foi até onde ela podia, ela lançou o livro, ela contou a história dela. E aí, a Corte Interamericana olhou e falou assim, Brasil, vocês precisam fazer alguma coisa. Então, no dia 7 de agosto de 2006, a gente teve a promulgação da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que reconhece os tipos de violência, que diz quais são as violências que nós sofremos, as mais diversas violências que nós sofremos, e garante que a gente esteja protegida e que o Estado precisa nos proteger em todas as esferas, em todas elas. Então nós temos dentro, dessas mudanças e tudo que a Lei Maria da Penha trouxe para a gente nesses 20 anos, nós temos as medidas protetivas de urgência, nós temos o reconhecimento de 5, a partir desse ano serão 6 tipos de violência reconhecidos pela Lei Maria da Penha. Nós temos a criação das delegacias e juizados especializados para atendimento às mulheres em situação de violência, porque não adianta a gente incentivar as mulheres a denunciarem as violências que elas sofrem, se ela vai chegar na delegacia, registrar o BO e o policial vai falar para ela, nossa, mas o que você fez para você apanhar tanto? E isso acontece. Não adianta a gente incentivar essa mulher a buscar ajuda se ela vai chegar na delegacia e vão falar assim, mas você tem certeza que você quer registrar e representar? Ele é o pai dos teus filhos. Foi só um tapa. Nem foi nada tão grave assim. Você vai acabar com a vida do teu marido por causa disso? Então a gente precisa ter lugares com pessoas treinadas, empáticas, humanas e sem julgamento. Porque para essa mulher chegar a criar coragem para ir lá numa delegacia, registrar um BO, fazer um exame de corpo de delito, é porque ela chegou no limite dela. No limite da dor, da humilhação e principalmente do medo de morrer. E se a gente não tem pessoas preparadas, humanas, para acolher essas mulheres, elas vão desistir no meio do caminho. E elas vão voltar para o ciclo. Elas vão voltar para o abusador. E aí a gente vai ouvir as falácias que muita gente repete, mas ela voltou porque ela gosta de apanhar. Aí não tem como defender, né? Se ela tá ali é porque ela gosta dessa humilhação. E a gente escuta isso. A gente escuta das pessoas que deveriam acolher e defender essas mulheres, que não sabem a dor que elas passaram para chegar onde elas estão, para buscar a ajuda que elas estão buscando. E, em 2015, o feminicídio foi reconhecido como crime hediondo. Ele passou a ser uma agravante do crime de homicídio. Então, o assassino da minha prima, ele foi condenado à pena máxima, 31 anos, com o agravante do crime de feminicídio, que é a morte da mulher simplesmente pelo fato dela ser mulher. A partir de 2023, ele virou um crime próprio. Então, ele não entra mais como agravante do homicídio. Ele é qualificado especificamente como feminicídio. E hoje também nós temos a construção de um protocolo de investigação baseado em gênero. Porque o que aconteceu com a Tati, e isso até eu não falei de manhã, mas é importante pontuar agora, o corpo dela chegou no IML às 6 da manhã. O primeiro legista, apesar de as marcas da mão do Luiz Felipe já estarem no pescoço dela, o primeiro legista não fez uma autópsia com base em gênero. Ele mandou o corpo dela para a funerária. E o legista do turno seguinte pediu para voltar. Porque se eles não tivessem voltado e feito novamente, eles não teriam como comprovar que ela foi morta por asfixia, mesmo com as mãos dele no pescoço dela. Então, hoje está sendo adotado esse protocolo de julgamento e de investigação com a perspectiva em gênero, porque o corpo fala, o corpo da vítima dá os sinais. E se os profissionais não estão atentos, talvez
ela tivesse passado como um suicídio, que é como a defesa do agressor tentou pintar, que ela se jogou da sacada. E por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque o Brasil ainda é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, no mundo. Só em 2025 nós tivemos 1.568 feminicídios no nosso país. Queria que vocês imaginassem uma sala com 1.568 mulheres. Quando a gente coloca, e isso muitas pessoas tentam trazer, é que eles falam, mas o recorte de 1.568 dentro de uma população de um país continental como o Brasil é tão pequeno, né? Mas imaginem uma sala com 1.568 mulheres e as ramificações dessas mulheres. Famílias, amigos, parentes, pessoas próximas, filhos, primas, tias. Quantas pessoas são afetadas com essa morte, com esse assassinato? Quantas pessoas ficam daquelas mulheres que morreram? Eu tenho certeza absoluta que todas vocês que estão aqui sentadas nessa sala conhecem pelo menos uma mulher que já sofreu algum tipo de agressão, algum tipo de violência, algum tipo de assédio, se não vocês mesmas. Todas nós, quando nascemos mulheres, nascemos marcadas pela violência. E isso é muito triste de falar. Porque eu ainda vislumbro um tempo que a gente vai crescer e que as nossas filhas, as nossas netas, não vão precisar se defender tanto quanto nós. Não vão precisar viver em estado de alerta tanto quanto nossas avós e nossas mães. Não vão precisar viver com uma violência que é naturalizada, que é privatizada dentro das casas, em que a gente não vai se intrometer para salvar essas mulheres. E, infelizmente, no Brasil, o lugar mais perigoso para uma mulher existir é dentro da própria casa. É dentro da própria casa, daquele lugar que a gente precisa se sentir seguro, para ser quem a gente é, para descansar. E essas mulheres, elas vivem em estado de alerta o tempo todo. E esse é o pior lugar para se existir. É o lugar mais dolorido. É onde elas mais sofrem. E aí hoje nós temos então essas 5 mais a forma de violência que foi reconhecida durante esse ano, né? A primeira delas é aquela que a gente enxerga, que é a mais visível de todas, que a gente vê, que é a violência física. É o soco, o empurrão, a puxada no braço, o beliscão. Essas são as formas de violência que a gente vê. Mas hoje a gente vê uma mudança no modus operandi dos agressores. Eles aprenderam a bater onde não aparece. Eles aprenderam a machucar aonde a gente não vai perceber no dia a dia. Porque aí fica mais difícil de comprovar. Mas essa é a violência que seria muito mais fácil de identificar um relacionamento abusivo se ela fosse a primeira a aparecer. Porque, por óbvio, né? Se a gente chegasse num encontro lá, num date, e o cara desse um soco na nossa cara no primeiro encontro, a primeira coisa que a gente ia fazer era sair correndo, né? Seria muito mais fácil se fosse assim. Mas ela não é a primeira que aparece. Ela está dentro do ciclo de relacionamento abusivo. Mas a primeira violência que vem é a psicológica. E ouso dizer para vocês que é a pior de todas. Porque ela vai matar a mulher de dentro para fora. Ela vai matar quem a mulher é, a essência dessa mulher. Ela vai destruir o psicológico, a autoestima. Porque é muito mais fácil de você controlar uma mulher morta por dentro do que uma mulher que sabe quem é, que ousa não estar no lugar onde ela não se sente bem. Então, ela começa com o isolamento. Mas as suas amigas não gostam de mim, né? Eu não queria que você saísse com elas só falam mal de mim, elas querem separar a gente. Mas a tua mãe, ela também só fica falando mal de mim. E aí essa mulher, ela vai ficando ali, aonde aquele agressor consegue controlar ela. E às vezes você não precisa nem passar por um cárcere privado para viver um cárcere privado. Às vezes o abuso psicológico é tão fundo, tão enraizado, que essa mulher não consegue sair. E aí que vem os primeiros julgamentos, né? Mas ela voltou porque ela gosta de apanhar, mas ninguém sabe o que essa mulher está passando por dentro. Ninguém sabe o quanto esse homem destruiu essa mulher.
falando que ela era burra, que ela era feia. Quem que vai te querer? Só eu te amo. Olha, quem vai querer você desse jeito? Burra, incompetente, inútil. Essa violência hoje ela é reconhecida como um crime no Código Penal. Mas ainda não existe nenhuma condenação. Porque, de novo, é a palavra dele contra a palavra dela. E se a gente tem Maria da Penha, que deu o nome a essa lei, sendo descredibilizada 20 anos depois, quase 40 anos depois das tentativas de assassinato, como é que a gente quer que essa mulher crie coragem de denunciar uma violência psicológica sabendo que é a palavra dela contra dele? Como é que ela vai comprovar isso? Se o sistema ainda não entende e não acredita no que essa mulher está falando. As próximas violências, elas acontecem muito. A violência sexual, a gente pensa em violência sexual somente naqueles predadores, estupradores, que dopam as mulheres na balada, que tá ali no beco escuro com capuz. Não. Quantos de vocês aqui já ouviram, mas antigamente os casamentos duravam muito mais, 60, 80 anos. Mas a que custo esses casamentos duravam tanto tempo? A gente já perguntou para as nossas vós se elas queriam ter 12 filhos? Quantos desses filhos foram consentidos por elas? Ou elas se sentiam na obrigação de cumprir e comparecer sexualmente para os seus parceiros? Quantas agressões e humilhações elas tiveram que aguentar para aguentar 80 anos casadas? Quantas dessas mulheres casaram com 12, 13 anos? Eu tenho uma filha de 10. Se a gente fosse levar em consideração, daqui 2 anos ela estava casada, né? E a gente quer isso para as nossas filhas? A gente quer que elas percam a possibilidade de uma vida plena, de serem quem elas quiserem, de estudarem, de conquistarem o mundo, para ter um casamento? Então, não é porque você está dentro de um relacionamento que você é obrigada a se submeter sexualmente para a pessoa que está do teu lado. Mas nos fizeram acreditar que sim. Colocaram isso na nossa cabeça. Então, quando a gente fala sobre estupro marital, ele é muito real. E muitas vezes ele é levado como um mimimi. E que a gente precisa estar ali. Senão a gente não é uma boa esposa. Senão a gente não é uma boa namorada. Senão ele vai buscar fora o que ele não tem em casa. Antes vá, né? Preferimos que vá. A próxima violência é a violência patrimonial. Essa é a maior causa das mulheres não saírem dos relacionamentos abusivos. Porque ou ele não deixa ela trabalhar, ou ele controla o dinheiro que ela ganha no trabalho, ou ela só cuida da casa e ele é o provedor. Rasga documentos, controla o celular, joga o celular na parede. Existe um estudo que fala que hoje, para uma mulher brasileira conseguir romper um ciclo de relacionamento abusivo, ela vai levar 40 anos. Entre idas e vindas. Entre desistir e voltar. Ou ela vai esperar os filhos crescerem e sair de casa para ela conseguir sair do casamento. E aí vai chegar, já vai estar muito tarde, ela não vai querer sair. Como é que ela vai recomeçar a vida com 60 anos? Isso acontece muito. Porque essas mulheres, elas não têm o domínio da própria vida. Elas não são independentes. E é por isso que quando a gente fala em trabalhar a violência contra as mulheres, a gente tem que dar uma oportunidade delas saírem também. Não adianta só chegar e falar assim, pelo amor de Deus, denuncie a violência. Tá, mas como é que eu vou sustentar os meus filhos? Se eu não tenho formação, se eu não tenho estudo, se ele não me deixou fazer uma faculdade. Porque quando eu tentei ir para a faculdade, ele falou que eu ia só para dar em cima de outras pessoas. Então a gente precisa dar uma saída para essas mulheres. A gente precisa capacitar elas para ter independência financeira. Porque é aqui que essas mulheres ficam e é por isso que elas morrem. Porque elas não têm como se sustentar. A violência moral é quando esse homem mata essa mulher para as outras pessoas. Ela é uma vagabunda, ela é terrível, ela é louca. E aí quando essa mulher ousa denunciar e resolve sair do relacionamento, ele vai falar, ó, tá vendo? Eu falei que ela era louca. Olha as coisas que ela tá falando de mim. Com certeza, ela é louca, porque onde já se viu, ele é tão bom, né? Ele é um ótimo pai, ele é trabalhador, ele é tão querido. Bom se o agressor tivesse rosto pra gente identificar. O Luiz Felipe era professor universitário,
doutor, estava terminando o doutorado dele. Um mês antes dele matar minha prima, ele estava brincando com a minha filha, que na época tinha 2 anos. Agressor não tem rosto. Ele acontece, o agressor está majoritariamente nas mulheres que não têm instrução, nas mulheres que não têm renda. Mas ele está em todos os lugares. Ele está caminhando ao nosso lado. E a gente pode não saber que essa pessoa é um agressor. Mas ele não tem rosto. E é por isso que é tão perigoso. E a última violência que entrou esse ano na Lei Maria da Penha é a violência vicária. Que eu digo que é a mais covarde de todas. Porque ele não vai matar você. Ele vai matar quem você ama. Essa semana a gente teve o caso do cara que pegou as 2 filhas, uma de 6 e uma de 3 anos, e matou asfixiadas porque a ex postou uma foto no barzinho. Ano passado, o pai jogou o filho de 3 anos de uma ponte porque a ex não queria voltar com ele. No começo do ano, o pai matou a tiros os 2 filhos e se matou depois porque a mulher não queria voltar com ele. Então ele não mata você, mas ele vai fazer você viver o resto da tua vida com o pensamento de culpa. Porque a primeira coisa que a gente lê quando abre os sites de notícia nessas reportagens é: mas o que essa mãe estava fazendo que deixou as crianças ir com um cara desse? Por que essa mãe não fez nada? E ninguém fala de quem puxou o gatilho. Ninguém fala de quem pegou os filhos, levou para um beco e asfixiou porque ficou com ciúme. Ninguém fala do agressor. Então essa mulher vai viver, vocês já pensaram, gente, uma mulher viver o resto da vida dela imersa na culpa pela morte das próprias filhas? Isso é castigo e é isso que eles querem. E é por isso que a violência vicária é tão covarde. Porque ele vai fazer você morrer sufocada com essa culpa todos os dias. Enquanto ele vai pagar na justiça, na cadeia, e em 10 anos ele está solto. Então essas violências, elas estão ali dentro. E elas existem no nosso dia a dia. E elas existem dentro desse ciclo, que é o ciclo da violência. E ele tem essa característica, ele tem 3 fases. Como eu falei, o relacionamento, ele começa bem, gente. Tá tudo bem, é uma pessoa legal, uma pessoa parceira, vocês estão tranquilos, mas aí um dia você percebe que alguma coisa não tá legal. E aí vem aquela fase da tensão entre vocês, né? Você já tem medo de falar perto da pessoa, você já fica pisando em ovos, você fica preocupada com o que você vai dizer, como você vai agir. Aí se eu colocar essa roupa, não sei, se eu pintar o cabelo, você já fica o tempo todo em estado de alerta. Então as ameaças começam a crescer, as humilhações começam a crescer, até que a gente tem a explosão, que é o primeiro empurrão, e às vezes ela nem começa tão agressiva, ela começa pequena, é um empurrão na parede, uma agressão física, uma forçação de barra ali numa relação sexual, e aí vem a lua de mel. Um presente, um pedido de desculpas, um buquê de flores, me perdoe, eu estava irritado, mas é que você me levou no meu limite, entendeu? Você fez com que eu batesse em você. E aí aquela mulher começa a se culpar porque, realmente, né, se eu fosse um pouco menos difícil, talvez ele não tivesse me batido. E a tendência é que esse ciclo fique cada vez mais curto. Então o tempo de intervalo entre essas fases, ele começa a diminuir. Até que a gente vai chegar na pontinha do iceberg, que é o feminicídio. O feminicídio é a morte mais evitável que existe, porque ela dá sinais. Eu queria muito ter visto os sinais antes com a Tati. Hoje eu sei quais eles eram. Mas antes a gente não falava muito sobre isso. A gente não sabia identificar. A gente achava que aquele controle era cuidado. Que o ciúme, quando ele rasgou os shorts dela para ela não sair com os shorts muito curto, era cuidado. A gente não enxergava os sinais claros da violência. E esses relacionamentos, eles dão sinais. E a gente consegue, se a gente se unir enquanto sociedade e fazer o nosso papel social mesmo, que é olhar para as mulheres que estão ao nosso lado e dar a mão para elas e ajudar, sem julgamento. É ser empática, é ser humana nesses atendimentos, nesses acolhimentos.
É poder encaminhar, e se ela voltar 30 vezes com o agressor, você vai recolher essa mulher 30 vezes. Sem julgar as decisões dela. Eu sei, gente, às vezes a gente cansa. É enxugar gelo. Eu falava, gente, às vezes eu tinha vontade de pegar as mulheres no atendimento e falar, pelo amor de Deus, se você voltar mais uma vez, você vai morrer. Mas eu não podia falar isso. E aí eu tava lá sentada esperando elas voltarem, ouvindo, encaminhando e dando acolhimento. Até que um dia elas iam conseguir sair, elas saíam. Muitas a gente conseguiu salvar, muitas não. Porque quando elas voltavam, a explosão era cada vez pior. O ciclo era cada vez menor, até que a gente não conseguia mais alcançar a mão dessa mulher. E é isso, sabe? Por que elas não vão? Porque elas têm medo. Ela precisou reunir muita força para contar o que ela estava passando. Imaginem vocês passando por uma situação dessa, tendo que verbalizar para alguém, para uma conhecida, para uma amiga, para um parente, e falar assim, eu sou uma vítima de violência. Meu marido me bateu, meu namorado me bateu. É difícil. Até quando é hipotético na nossa cabeça, é difícil de verbalizar isso, de colocar para fora. E essa mulher tem muito medo, ela tem muito medo. E também porque o maior número de feminicídios acontece quando ela tenta sair, quando ela tenta buscar ajuda, quando ela pede a separação. Ela tem medo de morrer. A gente tem medo que ela morra. A dependência financeira, né, a responsabilidade com os filhos, a vergonha social, a esperança que ele vai mudar. Várias vezes a Tati falou pra gente, mas eu amo ele. Eu amo o Luiz Felipe. E o sentimento dessa mulher é genuíno. A gente às vezes pergunta, mas como é que você consegue amar uma pessoa tão ruim? Mas a gente enxerga que essa pessoa é ruim, ela não. Porque a gente tem memórias boas. Em algum momento esse relacionamento foi legal. Não foi de todo agressivo e ruim. E é nisso que a gente se apega, né? Nessa expectativa de voltar a ser quem a pessoa era. Mas eu trago uma verdade dolorida para vocês. O agressor não vai mudar. Não importa o quanto você ore, não importa o quanto você reze, não importa o quanto você peça a Deus, ele não vai mudar. Ele vai voltar a te bater. Ele vai fazer isso. Porque essa é a índole e o caráter dele. Por mais difícil que seja a gente de aceitar isso, esse é quem ele é. E muitos, gente, a grande maioria dos agressores é reincidente. Se ele fez isso com a namorada anterior, não vai ser você que vai fazer ele mudar e não fazer isso com você. Então corre enquanto é tempo, fuja enquanto é tempo. O histórico desse homem conta muito para o futuro do relacionamento de vocês e para a tua vida, principalmente. E vocês estão aqui, né? Eu sei que não é um hospital porta aberta, mas às vezes acontece de vocês atenderem alguém numa situação como essa, durante uma consulta, durante um acolhimento, durante uma triagem, às vezes alguém está até de acompanhante de outra pessoa. E é importante que vocês saibam identificar isso. Essa é uma instituição com muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo. Dentro dessas quase 3.100 pessoas que trabalham dentro da Irmandade Santa Casa, muitas vidas, muitas histórias, muitas mulheres. E às vezes essa mulher está ao nosso lado. E por isso que é tão importante a gente saber identificar esses sinais nela. Então, lesões incompatíveis com as queixas. Às vezes ela conta uma história, mas daí vocês que são profissionais da saúde já começam a identificar que não é meio possível que aquilo aconteça com aquela lesão que ela tá. Às vezes ela chega com muitos machucados, com tempos de cicatrização diferentes, em lugares que não correspondem, né, às histórias. Às vezes elas chegam em consultas e elas estão acompanhadas por alguém que não deixa nem elas falarem. Então você pergunta, quem responde é o companheiro. Quando você pergunta, quem toma a frente é a outra pessoa. A gente precisa estar atento a isso, né? As queixas vagas, uma postura acuada, com medo. Uma colega de trabalho que costumava ser efusiva, brincalhona, divertida, começa a ficar, perde o brilho. Você vê que aquela mulher está entrando num casulo, que ela começa a ficar fechada, que ela já não brinca mais, que ela perde a vontade da vida, que ela começa a faltar de maneira muito seguida, sem dar uma justificativa plausível para a instituição.
Esses são muitos sinais que a gente consegue perceber visivelmente. E aí a gente tem que saber como abordar essa mulher. A gente precisa saber como que a gente vai perguntar. Nunca na frente de outras pessoas. Né, as profissionais da saúde conseguem, né, tirar um pouquinho ali do lado, falar que vai fazer um exame, né, uma prática que tem que ser só com a mulher, você consegue perguntar. Precisa ser feito de maneira direta e sem julgamentos. Não dá pra gente ficar dando muitos rodeios, muitos floreios, porque essa mulher ela vai recuar, ela vai entender as suas intenções e principalmente a gente precisa validar o que ela está sentindo. Você não tem culpa do que aconteceu com vocês. A culpa é exclusivamente do agressor, isso não tem nada a ver com quem você é. A principal frase é: eu acredito em você. Essas mulheres estão muito acostumadas a serem desacreditadas por muitas pessoas. Então é importante a gente validar o sentimento dela, validar a história dela, validar o que ela está sentindo e a dor principalmente que ela está sentindo. E o que a gente não pode fazer, de maneira nenhuma, é julgar a escolha dessa mulher, se é uma mulher reincidente nesse relacionamento. A gente não pode pressionar essa mulher a denunciar. Eu sei, dá vontade de pegar e falar, pelo amor de Deus, vai registrar um BO. Mas a gente não pode fazer isso, tem que ser no tempo dela. Quando ela se sentir confortável e segura para fazer esse registro. A gente não pode prometer sigilo absoluto, porque muitas vezes essa notificação precisa ser feita, né, a depender dos casos. E vocês, profissionais da saúde, precisam notificar o SINAM. Então, o SINAM, ele é muito tranquilo, porque assim, você não vai identificar o agressor, mas ele vai ser uma notificação compulsória para que as organizações e as redes de acolhimento possam fazer uma busca ativa com essa mulher. Chegar lá e falar... Lá em Guarapuava a gente tem uma maneira de busca ativa muito interessante, que é, a gente recebe dentro da nossa Centro de Referência da Mulher Brasileira, a gente recebe todos os SINAs e os BOs registrados durante o final de semana, enfim, a gente tem esse acordo com a Delegacia da Mulher, e aí a nossa equipe faz um mutirão, mas a gente nunca vai falando sobre violência. A gente chega e fala, a gente aqui da Prefeitura de Guarapuava, a gente está divulgando os nossos serviços da saúde, da Clínica da Mulher, o DIU, não sei o quê. Mas você sabia também que a gente tem o Centro de Referência da Mulher Brasileira? Pega aqui um materialzinho para você dar uma lida, porque a gente sabe que essa mulher está passando. Mas às vezes nem ela sabe que ela está numa situação de violência. E quando ela lê aquele informativo com as características das violências, ela se identifica. E ela vai saber onde que ela vai buscar ajuda. Então é por isso que é importante o preenchimento desses documentos por vocês que estão aqui na porta do hospital. E jamais confrontar o agressor, gente. Eu contei de manhã que eu já fiz isso. Eu já confrontei um agressor. Eu já parei uma viatura no meio da rua para me ajudar no atendimento. Eu não pensei em mim naquele momento, eu pensei naquela mulher. Mas e se tivesse acontecido alguma coisa comigo? Quem quer me salvar? Então, às vezes, a gente age por impulso, pela emoção de tentar salvar e ajudar aquela mulher, mas a gente tem que ser responsável com a gente e com a instituição que a gente também trabalha. Então, a notificação compulsória, como eu comentei com vocês, né, ela não gera um boletim de ocorrência, ela não vai te identificar como profissional da saúde que fez a notificação, ela é extremamente segura. E ela é muito importante para que a rede de acolhimento dos municípios, aqui de Curitiba no caso, possa chegar nessa mulher, possa ter esse dado, possa ter esse número. E a denúncia policial, ela é um ato voluntário dessa mulher. Nós tivemos uma mudança muito significativa com o 190, porque até 2023, 2024, o 190 não aceitava denúncias se não fosse a própria vítima ligando. Aí, na época, eu era vereadora, a gente fez um movimento com as procuradorias da mulher e falou, gente, a mulher não vai falar para o agressor, falar, só um pouquinho, senhor, pode parar de me bater para eu ligar para a polícia? Não faz sentido algum. Então, eles mudaram todo o protocolo e hoje a vizinhança, né, quem conhece, pode ligar para o 190 para poder fazer a denúncia que está acontecendo uma agressão no endereço tal. Isso pode ser feito. Então, o 190 ele é para esses casos, onde a agressão está acontecendo naquele momento. Nós temos o 180, né, que é a Central de Atendimento à Mulher. Ela é gratuita, ela é anônima e ela está disponível 24 horas. Ela é basicamente um SINAM.
Só que você liga, dá as características, fala o que está acontecendo, faz um formulário virtual junto com o atendente e isso vai ser encaminhado para a rede local para atendimento e busca ativa dessas mulheres. As delegacias da mulher, Curitiba é uma das poucas cidades do estado do Paraná que tem uma delegacia que funciona 24 horas. Os CRAS e os CREAS também são portas de entrada para acolhimento. Aqui também faltou o CRAM, que é o Centro de Referência da Mulher Brasileira. E as Casas Abrigo e Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha ela é geralmente vinculada ou à Guarda Municipal ou à Polícia Militar e ela faz o monitoramento das medidas protetivas de urgência. Porque a gente sempre vê, mas ela morreu, mas ela tinha medida protetiva. Então hoje existem meios de tornar a medida protetiva mais eficiente na proteção das mulheres. Aqui em Curitiba, tudo isso está praticamente num lugar só, que é a Casa da Mulher Brasileira, que fica ali no Cabral. Ela tem um apoio psicossocial, ela tem a Delegacia da Mulher 24 horas, ela tem a Defensoria Pública, e aqui é importante a gente colocar que qualquer mulher em situação de violência doméstica e familiar automaticamente está em situação de vulnerabilidade. Qualquer mulher. Independente da renda, independente de onde mora, independente de qualquer coisa, essa mulher tem direito ao atendimento público gratuito, de qualidade, humanizado e com empatia. Todas nós deveríamos ter, né, em qualquer serviço, mas nesses casos, todas as mulheres têm. Na Casa da Mulher Brasileira tem um alojamento 48 horas, tem cursos de autonomia econômica, né, financeira, aceita pets e o Ministério Público está ali no local também. E caso essa mulher ela esteja em risco iminente de morte, ela vai ser encaminhada para uma casa-abrigo. Essa casa-abrigo é para mulheres ficarem até 6 meses para que elas possam reconstruir a vida, porque até nisso a gente fala enquanto sociedade. A gente tira essa mulher do convívio social e o agressor está livre. Essa mulher precisa recomeçar em outro lugar, deixar para trás casa, família, amigos, círculo social e ter que reconstruir a vida em outro lugar porque a gente ainda está falhando em proteger essas mulheres. E a Casa Abrigo a gente não tem o endereço delas, né? Porque é só as redes de proteção que tem, justamente pela proteção de todas que estão lá dentro, porque geralmente acolhe de 4 a 5 mulheres aqui na região de Curitiba. Então, esse é o fluxo aqui na prática, né, para que vocês possam ter consciência, né, o acolhimento e a notificação compulsória. Em casos de violência sexual, essa mulher precisa ser acolhida e atendida em até 72 horas, para que ela possa cumprir com o coquetel, né, pós abuso sexual. Então, os hospitais que são porta aberta, é o Hospital das Clínicas, o Mackenzie ou o Trabalhador também faz o atendimento dessas mulheres. Não mexe nela, não mexe na roupa dela, só encaminha essa mulher para que ela possa fazer a coleta, né, do material biológico, enfim, ela possa passar pelo procedimento. Encaminhar essa mulher para que ela possa ter um atendimento psicológico, social, assistencial, jurídico, para ela decidir se ela vai denunciar ou não vai denunciar o agressor. E esse acompanhamento contínuo das mulheres com medida protetiva, né, o acompanhamento psicológico pós-agressão é feito através do CRAS, do CREAS e do CRAM. E o papel de vocês não é salvar essa mulher. Muitas vezes a gente não vai conseguir. Mas a gente pode ajudar e abrir a porta certa para que ela consiga romper o ciclo de violência. É dar as opções para que ela possa sair. É que ela possa ver uma luz no fim do túnel quando a violência estiver extrema e ela sentir que não tem mais para onde correr. É ser essa mão estendida, é ser essa rede para que essa mulher se sinta segura de novo em algum momento e que ela crie coragem de romper esse ciclo e que ela entenda que existe sim uma vida pós-relacionamento abusivo. Existe um lugar seguro onde ela pode recomeçar e reconstruir a vida dela. E eu gosto de finalizar as minhas falas sempre trazendo essa citação da Angela Davis, que é uma pensadora feminista contemporânea, que ela fala que a gente não está mais aceitando as coisas que a gente não pode mudar, mas a gente está mudando tudo aquilo que a gente não pode aceitar. E a gente não pode mais aceitar viver numa epidemia de violência contra as mulheres. A gente não pode mais aceitar que um boletim seja registrado a cada 2 minutos. A gente não pode aceitar que uma mulher morra a cada 6 horas e que a gente ainda seja o 5º país do mundo que mais mata mulheres. A gente não pode aceitar que a mulher que está do nosso lado já tenha passado por um tipo de violência. Que as nossas filhas, que as nossas netas sejam uma geração que vai mudar tudo isso e vai romper esse ciclo, que vai mudar essa chave. E elas vão tomar esse lugar de protagonismo em que elas não vão mais aceitar essas violências, mas que a gente possa ser o agente de transformação para essas meninas e para esses meninos também.
Porque apesar dos homens da nossa geração serem os homens da geração que mais mata mulheres, as crianças, os jovens, os adolescentes podem ser essa mudança de chave. A gente precisa trabalhar na cabeça dos nossos meninos para que eles saibam se comunicar, para que eles saibam ter relacionamentos saudáveis, para que a gente não tenha medo quando a nossa filha sair de casa e demorar um pouco mais para voltar. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Deixo aqui alguns contatos, né, de emergência para que vocês possam acessar e divulgar meu Instagram e me colocar à disposição de vocês para que a gente possa, em algum momento, ter e vislumbrar o sonho de uma sociedade segura para nós, para que a gente possa existir plenamente e sem medo de ser mulher. Obrigada, gente. Tati, a gente queria mais uma vez agradecer a você, tá? O teu sobrenome carrega um legado que, infelizmente, né, esse legado que o teu sobrenome carrega custou a vida da Tati, né? Mas lá do céu, onde ela tá vendo esse trabalho que você está fazendo e você com certeza está ajudando muitas mulheres. Obrigada por vir aqui na nossa instituição. Eu que agradeço. Tá? E falar tão brilhantemente. Obrigada. Tá depois, gente. We know full well it's just time. So is it wrong to touch this line? If your heart was full of love, could you keep it up? 'Cause what about angels? They come, they go, make us special. Don't give me up. Don't give me up. I'm unfair, it's just found something real inside. É isso, gente. Hoje é um dia muito especial para nós, né, Gi? Fale um pouquinho por que é especial para nós. Hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia dos advogados, dia 11 de agosto. E é muito bom poder compartilhar esse momento novamente com vocês. Mulheres, vocês são muito fortes e são a força da nossa instituição. 80% de nós somos mulheres e é mais um momento de estarmos juntos, compartilharmos tantas experiências que vivemos e contem conosco. E é isso, muito obrigada pelo dia de hoje, por toda essa trajetória que passamos. Hoje eu também completo 6 anos de Santa Casa. Então eu acho que é um grande dia, um grande marco. Obrigada, meninas, por tudo. E nós temos um cafezinho, muito obrigada, lá fora. E também um sorteio. Sorteio. Mara. Tá passando a lista de presença aqui.